Enem 2021, questão 93, caderno amarelo. A questão sobre o alcômetro do Gay-Lussac. Vamos resolver essa questão aqui, pessoal. Olha lá. Nosso itinerário para resolver uma questão de física no Enem. Primeiro passo, ler o comando. Vai direto para o comando. Ó, tá aqui o comando. É necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o... Tá? Então ele falou de um instrumento e ele quer saber o que uma temperatura elevada provoca. O que um aumento de temperatura promove. Não é o suficiente, preciso seguir, certo? Então vou para o próximo passo, observar os diagramas. Está aqui o diagrama da questão, ó, uma tabela que envolve um tal de grau GL com leituras de temperatura, tá? E olha só o que eu consigo observar diretamente do gráfico, pessoal. Para um aumento de temperatura, eu tenho uma diminuição desse grau GL. Olha lá, quando eu vou de 20 para 21, o meu grau GL 35 vai para 34 e alguma coisa. O meu grau GL 36 vai para 35 alguma coisa. E isso segue, ó, quando eu vou para 22 graus Celsius, o 34,6 vai para 34,2. E assim vai. Então aqui eu já estabeleço que para um aumento de temperatura, eu tive uma diminuição desse tal grau GL. Só que eu ainda não sei o que é esse tal desse grau GL, então eu preciso procurar uma informação adicional. A tabela não me diz o que é. Então agora sim eu começo a ler o enunciado. Olha lá. O alcômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume, volume por volume, de soluções de água e álcool na faixa de 0 grau GL a 100 grau GL. Beleza. Então esse tal grau GL está associado a uma razão entre volume de álcool e volume de água, ou volume de álcool também. Certo? Então é daqui que sai o meu tal grau GL, meu grau Gay-Lussac. Pessoal, se o grau Gay-Lussac é maior, é porque eu tenho um maior volume de álcool, certo? Se meu grau GL é menor, é porque ou eu tenho uma maior concentração de água ou uma menor concentração de álcool, certo? Fechou as primeiras 3 etapas. Agora a gente vai efetivamente resolver a questão, né? Quando nós vamos articular essas informações aí. Primeiro passo, certo, pessoal? Fazer o desenho da situação. Aqui eu não vou fazer porque já tem um diagrama bem sintetizado resumindo tudo o que está acontecendo. Então vou para o próximo passo. Elencar as grandezas envolvidas. De certa forma já fizemos isso, né, pessoal? Temperatura, o tal do grau GL e aqui os volumes, né, de água e de álcool, certo? Próximo passo. Quais leis, princípios, equações relacionam essas grandezas? Pessoal, o que essa questão está me dizendo? Que para uma variação de temperatura tem uma variação desse tal grau GL e, portanto, tem que haver uma variação de volumes aqui, certo? Então eu consigo estabelecer uma relação entre variação de temperatura e variação de volume. Pessoal, qual é o fenômeno que envolve variação de temperatura e variação de volume? É o fenômeno da dilatação térmica, né? A gente sabe que quando eu vario a temperatura de um objeto, as suas dimensões também variam. Comprimento, área e volume, certo? Então, uma candidata aqui é o fenômeno da dilatação. Por quê? Se está variando os volumes, certamente vai ter que variar esses volumes de álcool e de água. E eu já posso perceber que pelo fato de o grau Gay-Lussac, né, o grau GL diminuir, significa que o volume de álcool aumenta menos do que o volume de água, porque esta razão, o volume de álcool, o volume de água diminui, certo? Então olha lá, feito tudo isso, agora a gente pode tentar encontrar a solução da questão, olha lá. É necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove o aumento da dissociação da água. Dissociação da água, tá meio esquisito isso aqui, vou descartar se pá. Próxima, aumento da densidade da água e do álcool. Pessoal, se eu aumento a temperatura e o volume também aumenta, significa que a densidade diminui. Uma vez que a densidade é massa sobre volume, se eu tenho um volume que aumenta, eu terei uma densidade que diminui, certo? Então essa segunda opção está equivocada. Terceira opção, mudança do volume dos materiais por dilatação. Ó, tá aí uma candidata à nossa resposta, condiz com tudo que nós vimos destacado. Terceira opção, aumento da concentração de álcool durante a medida. Pessoal, se o grau Gay-Lussac diminuiu, é porque a concentração de álcool diminuiu, que nem o enunciado me indicou, certo? Então essa aqui está descartada.
Por fim, alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. Cara, não tenho como afirmar nada sobre propriedades químicas nessa questão, então eu já descarto ela. De tal maneira que me sobrou aqui a nossa queridinha letra C, tá? Então o gabarito desta questão, ó, questão 93, gabarito letra C. Certo, pessoal? Tá aí o nosso esqueminha para resolver uma questão de física no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e é isso aí.